Olá, pessoal, tudo bem? Bruno Gianola aqui, Master Hipnoterapeuta e Trainer em PNL Sistêmica. Eu estou gravando esse vídeo para explicar sobre um conceito da PNL de uma maneira geral que ainda gera uma certa polêmica por quem não entendeu exatamente ou alguém ouve essa frase isolada, sem um contexto específico. E esse conceito é muito interessante, ele é muito positivo quando a gente entende ele, e ele gera muitas mudanças no que se refere aos nossos relacionamentos, nossa forma de ver o mundo, nossas próprias capacidades ou falta de capacidades, eventualmente, que é todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento é positivamente intencionado ou foi positivamente intencionado no contexto que ele foi estabelecido. O que acontece aqui? A frase não está dizendo necessariamente que o comportamento é positivo ou que a expressão do comportamento é positivo. É como se existissem dois níveis e em algum nível o comportamento é positivo. O primeiro nível é o nível do comportamento efetivamente. É algo que a gente pode até achar estranho, errado, imoral. Mas em algum nível, a intenção por trás daquele comportamento para a pessoa que estava executando aquele comportamento, ele tem uma intenção positiva. Então, por exemplo, o comportamento é a pessoa se sentir medo, ter uma emoção de medo. Possivelmente, talvez uma intenção positiva seja proteção, o comportamento de agressão. Talvez uma intenção positiva seja colocar limites ou impor alguma coisa ou eventualmente ensinar alguma coisa. Então, não existe necessariamente uma definição a tal comportamento tem tal intenção positiva. A PNL não é simplista no que se refere a ficar dando significados para as coisas, falar que uma coisa significa outra. Mas o que tem? O comportamento, ele tem alguma intenção positiva que pode ser descoberto em contato com a pessoa que executou aquele comportamento. E muitas vezes a própria pessoa tem dificuldade de descobrir o comportamento. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem um inimigo interno. Isso não é verdade. As pessoas não têm um inimigo interno. A pessoa não tem uma parte dela que quer fazer ela se dar mal por algum motivo, ou que quer castigar ela por algum motivo, ou seja lá o que for. Às vezes, o contexto em que a pessoa fez aquele comportamento na primeira vez ou nas primeiras vezes acabou gerando um certo ganho, ou a pessoa recebeu uma atenção que ela não estava recebendo, ou ela conseguiu se concentrar por algum motivo, e depois ela fica repetindo aquele comportamento, mesmo contra a vontade dela, né? Inconscientemente, é como se ela tivesse uma parte que faz ela reproduzir aquele comportamento, sem necessariamente ela querer ou gostar daquilo. Então é muito fácil a pessoa achar assim, não, eu não queria fazer isso, e muitas vezes a pessoa também não entendeu muito bem disso, ou não sabe bem como lidar com isso. Alguém que conhece esse conceito meio na teoria acaba perguntando o que tem de bom nisso? Só que essa não é uma pergunta que para a maioria das pessoas ajuda. Normalmente a pessoa vai falar, não tem nada de bom nisso. Então, a maneira que isso é perguntado, até por alguns profissionais da PNL, não ajudam o cliente a identificar uma possível intenção positiva naquele comportamento. E aí ele tem que explicar o conceito inteiro para a pessoa, até para explicar a pergunta. Quando, na verdade, poderiam existir outras formas de perguntar isso que a pessoa imediatamente vai conseguir identificar o que aquele comportamento está trazendo de bom. Ou está tentando trazer de bom, ou em algum momento já trouxe de positivo. Sintomas físicos, emoções também têm intenções positivas, até vícios. Toda pessoa sabe que fumar faz mal, mas provavelmente, talvez ela acorda de manhã e fuma um cigarro, e aquele cigarro pode ser para a pessoa acordar, se sentir desperta. Pode ser que às vezes a pessoa está meio desfocada no trabalho, ela vai, fuma um cigarro e consegue prestar atenção. Então, existe uma parte da pessoa que acredita que aquele cigarro vai gerar aquilo para ela.
E quando a gente trabalha no nível da intenção positiva, ou seja, uma vez que você identificou o que tem por trás desse comportamento, o que ele está tentando conseguir por mim, pela pessoa que está executando aquele comportamento, você poderia, por exemplo, se perguntar: como eu posso fazer para satisfazer essa intenção positiva e mesmo assim não precisar fazer esse comportamento limitante? Qual seria um outro comportamento possível dentre todas as possibilidades possíveis no mundo que fosse tão disponível quanto esse comportamento para satisfazer essa intenção positiva? Então, a pessoa ela vai identificar outras formas de sentir segurança, de se sentir desperta, de se concentrar. Às vezes a pessoa que fuma, a única hora que ela tem para respirar, para ficar sozinha fumando, então ela usa o cigarro para isso. O que é importante a gente saber? Nem todo comportamento parecido é pela mesma intenção positiva. Por exemplo, a pessoa que fuma. Nem todo cigarro é pela mesma intenção positiva. Então, pode ser que você ajude a pessoa a aprender a se concentrar sozinha, daí ela não precisa mais daquele cigarro, mas os outros ainda você não resolveu ou não descobriu. E quando você tem consciência que uma outra pessoa que te agrediu ou fez alguma coisa que para você não foi positiva ou te magoou, quando você tem consciência que essa pessoa também tinha uma intenção positiva por trás, você começa a ver essa pessoa com outros olhos. Você tem mais facilidade para perdoar, por exemplo, porque tem uma outra frase da PNL, um outro pressuposto da PNL, que diz que todas as pessoas sempre estão fazendo a melhor escolha disponível para elas naquele momento, com o estado emocional que ela estava naquele momento, sabe? Às vezes a pessoa até poderia fazer uma coisa melhor em outro momento, mas naquela hora ela estava sem recursos, ela estava estressada, ela estava com medo e teve um comportamento, mas que foi o melhor que ela poderia fazer para satisfazer alguma intenção positiva que ela tinha. Então isso fica até mais fácil com que uma pessoa perdoe a outra mais facilmente. Então o que esse pressuposto diz? Todo comportamento é ou foi bem intencionado para a pessoa. Por mais que ele seja estranho, imoral, bizarro às vezes, ilegal, ele tem para a pessoa que executou uma intenção positiva. E aquela pessoa que executou não tinha, até então, naquele momento, com aqueles recursos, uma opção melhor de comportamento. Então, aquilo foi a única pessoa, a única coisa que a pessoa conseguiu fazer, executar naquele momento para satisfazer aquela intenção positiva. Uma vez que você produz ou apresenta novas opções de comportamentos a nível inconsciente para a pessoa satisfazer aquela intenção positiva, ela vai adotar aqueles que forem mais positivos, mais uma escolha mais produtiva para a pessoa, sem gerar todo o transtorno que o comportamento for gerado. Isso até pode funcionar muito bem no nível consciente. Inconsciente ele tem um efeito muito mais rápido. Mas para você agora, vendo esse vídeo, que está entrando em contato com esse conceito pela primeira vez, o fato de você se perguntar assim: quando eu tenho esse comportamento, quando eu executo esse comportamento, o que eu estou tentando conseguir através dele de mais importante? E aí você tem uma noção de qual é a intenção positiva, você pode se perguntar: como seria outra forma de satisfazer essa intenção positiva? E aí você pode começar a ter um rol de outros comportamentos, de outras opções, de outras formas de satisfazer aquilo que não vão gerar o descontentamento que esse comportamento atual vem gerando até então. Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu tenho um artigo lá no site que fala sobre isso, tem outras sacadas, outras ideias que eu recomendo a leitura para que a gente se aprofunde mais nesse assunto. É um assunto bem interessante, bem profundo e bem positivo. Então, abraços e até a próxima.